Fala, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, a sexta-feira chegou, não é? Que bom, que ótimo também que a sexta-feira tenha chegado. E nós estamos com o Visão Geral no ar. Todo dia, das 2 às 2h45, aqui pela Rede Família de Televisão, tem o Visão Geral. Meus amigos, o preço que se paga pelo produto é diferente do valor que o produto tem. Pode até ser igual, mas normalmente é diferente. Depois de efetuada a compra, questionar o preço é complicado, mas o valor não. Preço se vê na hora, valor se vê depois. Mas o questionamento do valor também é relativo. Como fazer? Aí entra a figura do advogado. Então, vamos dirimir as dúvidas. Semana do Consumidor, dia 15. Recebo aqui Anderson Janete, especialista em direito do consumidor. E como sempre que o Anderson está aqui, o programa é show, será de novo, querido. Bem-vindo, viu? Boa tarde, Alberto César, espectadores da Rede Família. É sempre uma satisfação estar aqui. Alegria toda nossa, Anderson Janete. O Anderson, é isso mesmo, né? Você questionar preço depois que se compra é muito complicado, né? Porque o preço está ali na hora, ou você compra ou não compra. É complicado. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito básico de liberdade de escolha e igualdade de contratação. Sei. O que isso significa? Antes da compra, o consumidor tem o direito de pesquisar preços, Perfeito. de pedir, se for um serviço, um orçamento, não é? Inclusive, o orçamento pelo Código do Consumidor tem validade, tem prazo de 10 dias. O orçamento tem prazo de 10 dias. De serviços, é né? lei. Isso é lei. Tá. Então, quando você vai contratar um serviço, você não precisa, você tem 10 dias de tempo para pesquisar com os concorrentes. O orçamento tem que conter não só o preço, a forma de pagamento, como também a mão de obra empregada, os materiais, tem que ter toda a discriminação, o prazo para a conclusão, não é? E aí você tem a oportunidade, nesse prazo de 10 dias, de pesquisar e até negociar preços melhores e escolher aquele fornecedor da sua preferência, ou que emprega materiais de melhor qualidade, ou que é mais rápido, etc. Agora, deixa só fazer uma pergunta aqui a respeito do orçamento. Por exemplo, às vezes a gente pede um orçamento e vem escrito ali, esse orçamento é válido por 5 dias. Está fora da lei? Está fora da lei, a lei estabelece 10 dias. Né? E outra coisa, é proibido fazer o serviço sem autorização expressa do consumidor. Às vezes acontece do consumidor levar um produto, por exemplo, numa assistência técnica, para saber quanto vai custar para consertar. Tá. E quando retorna lá, o produto está consertado, tem que o preço. Exatamente. Não. Equipara a amostra grátis. Tudo que é feito em termos de serviços sem o consentimento prévio do consumidor, não pode ser cobrado. Não pode ser cobrado, olha aí, verdade. Então, realmente, tem que dar o direito do consumidor escolher, não é? E pesquisar preço, principalmente. Agora, dá um prazo de orçamento acima do que está na lei? Pode. Esse orçamento vale por 15 dias, não por exemplo. Não pode ser menos que 10 dias. Exato. Muito legal. E, por exemplo, valor, eu disse há pouco aqui, né, na abertura, o valor, nem sempre o valor que tem, o que custa o produto é o que ele vale. Às vezes mais, até às vezes menos. Agora, valor também é uma coisa questionável. Como é que você vai reclamar depois? Eu achei que fosse assim. Como é que é? Sabe que você fala em valor, eu me lembro do delegado do José Roberto Rocha Soares, um forte abraço. Doutor Rocha. Não vai estar nos assistindo porque está trabalhando lá no 13º DP, né? Mas ele fala que cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada, né? Então, realmente, o valor, muitas vezes ele tem uma característica de longo prazo, né? Você compra um produto que tem um preço razoável, mas ele dura uma semana, né? E logo em seguida você já tem que levar para assistência técnica, para manutenção, enfim. Uma coisa são produtos muito específicos que requerem pequenos ajustes, que já são esperados, não é? Eu recentemente comprei uma bicicleta, você sabe que eu estou numa fase eu sei. Como é que fitness, tá pedalando muito, não? Pedalando 200 km por semana. Deixou de jogar futebol, né? Parei com o futebol, tive que seguir o conselho do mestre Pelé, né? Eu não tive condições de parar no auge como ele, entendeu? Mas parei numa bicicleta que não deu certo, fiquei meio quebrado, aquela coisa toda. Não dá, você está acima do peso, põe o pé no chão, estoura tudo, né? É verdade. Seu filho que é fisioterapeuta sabe melhor que eu, né? Exatamente. Aí longa recuperação, tudo isso, e agora andando de bicicleta.
eu comprei uma bicicleta, ela tem ajuste, você mede braço, perna, enfim, altura de selim, inclinação do guidão, aquela coisa toda, e depois de um tempo de uso você leva de volta lá para dar um reaperto, né, para ver se realmente... Né? Então tem ajustes, alguns produtos são muito específicos e necessariamente você tem que voltar para fazer um reajuste. Agora, aqueles produtos onde não há uma previsão desse retorno, às vezes você paga um preço baixo, mas você acaba descobrindo que ele não tem valor exatamente porque a sua durabilidade não é aquela, não é, que se esperava, não é? E outras situações, às vezes o produto você compra, ele traz embutido um problema de saúde, né? Alguns brinquedos, por exemplo, época de Natal, Dia das Crianças, a gente alertou, né? Tem que ter o selo do Inmetro, materiais escolares, né? Muitos produtos que envolvem plásticos, borrachas, crianças têm o hábito de pôr a boca. Sem dúvida, então, sem dúvida. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o valor... ele pode ser muito baixo diante do preço que você está comprando se não tiver esses cuidados. Bom, nós vamos falar aqui da semana, toda coisa do direito do consumidor, mas isso que você puxou achei extremamente interessante. Por exemplo, se alguém compra um brinquedo para criança e esse brinquedo vem lá com bolinhas, sei lá, alguma coisa assim, não sei se existe, o Inmetro deixaria passar alguma coisa assim, mas se a criança colocar uma dessas bolinhas, engolir uma dessas bolinhas, por exemplo, isso cabe um processo contra o fabricante do brinquedo? Cabe perfeitamente. O prazo previsto pelo Código do Consumidor é de 5 anos para impetrar uma ação visando um ressarcimento por danos à vida, à saúde ou à segurança. Lembrando que nós já tivemos casos, né, de recall, por exemplo, envolvendo brinquedos lá da Mattel, né? Tem uma boneca que é recorde de vendas no mundo inteiro, ela saiu com contaminação no plástico, teve um recall mundial, né? Nós tivemos, eu me recordo quando eu fui diretor do Procon, há 10 anos atrás, nós aprendemos um brinquedo que era uma espécie de eram umas bolinhas que eram ajustáveis para montar, que estavam contaminados com substâncias entorpecentes. Olha, né? Que coisa! Nós aprendemos por conta disso, né? Então, a chamada balinha que a turma usa nas festas raves para dar aquele barato, ficam doidos, né? Estavam barato que muitas vezes contaminando sai caro, brinquedos de crianças, né? Então, realmente, todo esse cuidado com relação à vida, à saúde e à segurança é fundamental, né? Muito bem, Semana do Consumidor, foi dia 15 o Dia do Consumidor, é isso? Dia 15, Dia Internacional do Consumidor, Dia né? Internacional do o Consumidor. legado do saudoso John Kennedy, não é? John Kennedy. Presidente norte-americano. Sim, 62, no dia 15 62, e 3, 63. Né? 8 de dezembro de 63, se eu não me engano, ele foi assassinado em Dallas, né? Elm Street. Mas no dia 15 de março de 1962, ele enviou para o Congresso americano a mensagem lá com a Lei de Defesa do Consumidor norte-americana. Por que teve essa lei? Porque uma das instituições norte-americanas, a Ford Motors, ela produziu um carro que estava com um problema. Quando ele era abalroado, vazava gasolina do tanque de combustível e causava incêndio. E teve várias mortes. Conhecedor, não é, deste tipo de complicação, o Departamento de Engenharia propôs um recall para trocar essa peça defeituosa. Era um erro de projeto, essa colocação do tanque de combustível naquele local tão sensível. E o Departamento Comercial, enfim, de custos, vetou, porque iria custar muito, que era mais viável pagar indenizações aos eventuais mortos, as famílias dos mortos, Olha só. do que trocar a frota inteira, lá de 10 milhões de carros que estavam rodando. Esse memorando interno da Ford Motors vazou para a imprensa norte-americana, a imprensa livre, tem um papel fundamental na democracia, lembrando que a vida, o respeito à vida, é artigo 1º da Constituição norte-americana, é inviolável, né? E a Ford Motors estava desrespeitando a Constituição, a vida dos norte-americanos. Isso foi um grande escândalo e a partir desta data, 15 de março de 1962, os Estados Unidos instituíram os direitos do consumidor, foi o primeiro país lá, berço do capitalismo. Isso acabou se reproduzindo. No Brasil, na Constituição de 88, foi dado um prazo pelos constituintes para que o Executivo enviasse um projeto de lei no prazo de 180 dias. Acabou tendo uma
tramitação, enfim, vários relatores, Michel Temer, Geraldo Alckmin, enfim, grandes bambambãs da política nacional trabalharam na redação desse código, que foi aprovado no dia 11 de setembro de 1990. Olha, que aula de história que tivemos aqui agora com o Anderson entrou em Gianetti. vigor em 11 de março de 91. Então, nós, junto com o dia 15 de março, comemoramos também no dia 11, não é? 27 anos de vigência do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. E temos muito a comemorar mesmo? Tem sim, Alberto. Se a gente olhar para trás, né? Lembrando, né, que nós estamos em Campinas. Campinas é uma das células da defesa do consumidor do Brasil. Né? Por quê? Antes de ter Código do Consumidor, há 40 anos já tinha PROCON em Campinas. Né? Então, os dois PROCONs mais antigos do Brasil são o de São Paulo, que é do ano de 1976, e o de Campinas, 77. Então você pode falar que você foi diretor de um dos mais antigos PROCONs do mundo. Do segundo mais antigo do Brasil, pelo menos. Né? Foi fundado no dia 21 de novembro de 77, completou 40 anos no ano passado. Olha né? aí. E tem uma expertise, tem uma equipe muito... Aliás, né, atualmente está sendo dirigido pela minha querida professora Yara Pupo, né? Meus parabéns. Enfim, ontem anunciou ali a ferramenta eletrônica para a negociação de débitos de bancos, né? Então, sempre, todo dia 15 de março, o PROCON de Campinas é uma tradição anunciar novidades aí e ferramentas novas em benefício dos consumidores. Muito bem. Você tem saudade de quando você era diretor do PROCON? Eu não tenho não, Alberto. Nunca trabalhei tanto na minha vida e nunca ganhei tão pouco por isso, viu? Pelo amor de Deus, a gente trabalhava de madrugada, fim de semana. Eu não me queixo não, né? Mas a gente envelheceu, né? Entrei lá com 40 anos, saí com 47, meus cabelos ainda eram pretinhos quando eu entrei. Aí começou a cair cabelo, a gente passou muito nervoso lá, viu, Alberto? Sem dormir, sem comer direito, né? Mas foi um trabalho legal, foi... Até hoje, inclusive, isso rendeu frutos que a gente anda na rua, né? A gente é conhecido como Anderson do PROCON, não como... Né? PROCON, eu saí, não estou mais lá, viu, gente? Só mas que você é mesmo conhecido como Anderson do PROCON. Acho que na história do PROCON de Campinas eu fui, talvez, quem mais tempo ficou à frente aí por 7 anos, né? Então, isso aí é uma marca, né? O brasileiro está mais antenado, está mais ligado, está mais conhecedor das leis? Eu creio que sim. Um dos trabalhos dos órgãos de defesa do consumidor é divulgar, educação para o consumo, divulgar os direitos do consumidor. Né? Você veja, no ano de 2007, 11 anos atrás, nós percebemos que estavam aumentando as reclamações envolvendo o comércio eletrônico. Naquela época, o comércio eletrônico movimentava 3 bilhões de reais por mês. 3. No ano seguinte, dobrou, 6 bilhões. E as reclamações começaram a aumentar. O consumidor que usa a internet, ele é mais antenado, ele busca fóruns de discussão, ele tem informações online, não é? Nem sempre informações corretas, mas a grande maioria sim. E aí nós percebemos, se nós não criarmos uma ferramenta que possa dar vazão a esse novo consumidor, daqui a 10 anos vai ter mais compras de comércio eletrônico do que compras no comércio formal, físico, e nós não vamos dar vazão a essas reclamações. Nós criamos o primeiro PROCON digital do Brasil, no ano de 2009, depois de 2 anos de testes, enfim, de uma operação piloto ali, experimental, né? Quando nós percebemos que estava funcionando, nós inauguramos no dia 15 de março de 2009, não é? Isso acabou inspirando, por exemplo, a plataforma eletrônica do Ministério da Justiça, vieram aqui em Campinas para conhecer e criaram, através do site consumidor.gov.br, um site sensacional também. Quem não é de Campinas, quem é de Campinas reclama no PROCON de Campinas, no PROCON digital, procon.campinas.sp.gov.br. Quem não é de Campinas, entra no site do Ministério da Justiça, tem lá uma ferramenta que foi inspirada no nosso PROCON digital, que é o consumidor.gov.br. Você reclama online contra as maiores empresas e resolve no máximo em 10 dias a sua reclamação. Muito bem. O Anderson, aqueles planos mirabolantes, os planos econômicos que muita gente tem recebido, alguns não recebem, como é que está essa situação? É direito das pessoas reaverem o dinheiro que de repente possam ter investido em cadernetas de poupança, aquelas perdas e tal, e se for realmente direito, como proceder? Então, Alberto, isso foi decidido recentemente no Supremo, não é?
Havia um questionamento bastante antigo, porque assim, os bancos deixaram de remunerar com base numa ordem governamental, numa medida... Ah, tá achando que é o seu? Não é o meu, né? Assustei aqui. Eu pus o meu no silencioso, mas a gente já está habituado. Natural. Desculpa, hein? Imagina que é isso. Mas, assim, os bancos recorreram até a última instância, dizendo assim, eu não posso ser responsável por devolver um dinheiro que não fui eu que determinei a não correção. Isso vai causar um prejuízo, o banco vai quebrar, aquela coisa toda, e... No final do ano passado, foi feito um trabalho que resultou num acordo para viabilizar o pagamento das indenizações ou as correções àquelas pessoas que já haviam ingressado na justiça, porque há um prazo prescricional. Na época dos planos econômicos, estava vigente o Código Civil antigo, de 1917, e o prazo prescricional era de 20 anos. Então, que eu me lembre, o último plano econômico onde houve algum tipo de confisco ou de perda de remuneração foi o plano Collor, salvo engano no ano de 1990 ou 92, eu não me recordo muito bem, mas assim, 20 anos a partir de 90 teria então ocorrido a prescrição em 2010. Né? Então quem entrou com a ação até 2010 estaria resguardado por esses acordos. Se você entrou com a ação, procure o seu advogado de confiança e questione. É aquela coisa, o tempo ele passa, às vezes não está lá mais aquele advogado, deve haver algum sucessor, né? Mas procure pesquisar, enfim, se você entrou com a ação. Mas então, por exemplo, quem não está nos acompanhando aí, ele quer saber se ele tem algum direito. Existe um lugar que ele possa entrar, colocar lá o CPF dele, alguma coisa e ver? Então, não, neste momento, quem não entrou com a ação, esquece. Né? A única alternativa que a gente analisa, que talvez viabilizasse, é o seguinte: existem algumas entidades civis de defesa do consumidor, o IDEC, por exemplo, em São Paulo, IDEC, IDEC, o site é idec.org.br, é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC foi uma das entidades pioneiras no questionamento judicial através de ações coletivas, ações civis públicas, das correções das cadernetas de poupança. E essas ações coletivas são, inclusive, as ações que foram objeto desses acordos, estão dentro, enfim, ele acabou participando desse acordo que houve no Supremo. Essas ações beneficiam a uma ação para cada banco, praticamente. Tem ação contra, enfim, não vou dizer aqui nome de banco, mas, enfim, elas beneficiam quem? Os associados do IDEC. Então, qual que é a dica? Entre em contato com o IDEC para ver se você se associando ao IDEC, tem lá uma taxa de R$100 por ano que você paga sendo associado do IDEC, e se com isso seria possível pleitear. Mas é fundamental, não adianta nada querer entrar com a ação se não tiver a cópia do extrato daquela época. Perfeito. Né? Então, idec.org.br é a dica. Muito bem, Anderson Janete, esse cara é fera. Com visão geral de hoje, conversando com Anderson Janete, estamos na Semana do Consumidor e o Anderson é especialista em direito do consumidor. Hoje pela manhã, querido Anderson, o telefone tocou na minha casa. Aliás, eu acho que uma hora o telefone fixo não vai existir mais, porque quando toca o telefone eu já sei que não é para mim. Porque quem quer falar comigo liga no celular, né? Mas enfim, é verdade. Mas enfim, eu acabei atendendo e ao atender eu vi, parabéns! Você sabe que em fração de segundos o cérebro da gente viaja rapidamente. Parabéns, mas não é meu aniversário, aniversário de quem? Ninguém aqui em casa. Parabéns, você foi contemplado, você foi escolhido. Eu ainda nem deixei terminar e já desliguei o telefone. Muito bem. Esses inconvenientes ainda podem ser evitados? Podem ser, sim. Existe a lei de bloqueio de ligações de telemarketing, né? Em que você entra no site do Procon de São Paulo, da Fundação Procon de São Paulo. O site é procon.sp, que é a abreviatura de São Paulo.gov.br. Lá tem um link, bloqueio de telemarketing. Você se cadastra lá, põe os seus dados, o seu nome, CPF e as suas linhas telefônicas. E com isso é enviado para as operadoras, né, e elas são proibidas de ligar para você. A partir de 30 dias desse cadastramento, se houver qualquer ligação, elas
podem ser multadas caso você reclame no PROCON de São Paulo de que recebeu algum anúncio, alguma proposta aí de qualquer empresa. Então o PROCON avisa essas empresas e elas é que tem que tirar o telefone da lista. Não há nenhum bloqueio imediato. Exatamente, não, né? Exatamente. Exatamente. É uma listagem que é enviada, isso é lei estadual, né? E com base nessa listagem, as operadoras de telemarketing estão proibidas de encaminhar ligações para aquele número. Só uma exceção. Aquelas empresas com as quais você tem contrato. Essas poderiam entrar em contato contigo, mas dentro de um contexto, de uma relação que você já tem com elas. Né? O Anderson não é aposentado ainda não, né? Não, tem muita lenha para queimar ainda. Né? E vou dizer uma coisa para você. Trabalho desde os 16, né? Que bom. Anderson, quando você estiver para se aposentar, você não precisa nem receber a notificação do INSS que você está se aposentando, porque as operadoras de dinheiro, as empresas que oferecem dinheiro, já vão te avisar bem antes. Já entra em contato. Isso é uma vergonha. Mas como é que eles conseguem? Isso aí não é confidencial? Deveria ser, né? Mas até declaração de imposto de renda dos presidentes da República foram vendidas lá na Santa Efigênia, né? Você viu que coisa. Então, realmente, a gente, enfim, é para ser sigilosa a sua declaração de imposto de renda, é para ser sigiloso o seu dado bancário, é para ser o seu e-mail, né? Mas, olha, depois que aconteceu o 11 de setembro de 2001, os conceitos de sigilo mudaram muito, também. Né? Até muito. Por conta disso, tudo que nós estamos, esse furacão que nós estamos passando aqui, a Operação Lava Jato, né? Por pressão do governo norte-americano, já que os bancos suíços também abrigavam movimentações terroristas, não é? Houve pressões, a Suíça foi obrigada a oferecer as informações, a convênios entre países, e na esteira da caça ao terrorismo começaram a aparecer os casos de corrupção, né? Nós estamos vivendo hoje um reflexo do 11 de setembro de 2001 por conta da vontade norte-americana em buscar aí a quebra de tudo quanto é tipo de sigilo, né? Bom, querido Anderson Janete, nós recebemos aqui na segunda-feira o Dr. José Windsor Ângelo Rosa, o presidente da Unimed. Aliás, uma pessoa muito simpática, muito agradável, né? E a gente falou muito sobre plano de saúde e ainda não tem como a gente fugir. Os planos de saúde passam por muitos problemas de reclamações e essa coisa toda. Uma das reclamações que partiram do plano de saúde, da Unimed, sobretudo, foi o seguinte: a judicialização da medicina, dos planos de saúde, por vezes, segundo o Dr. Windsor, por vezes as pessoas entram primeiro na justiça já, para depois tentar um acordo com a Unimed. E normalmente é uma força de expressão, mas às vezes se consegue uma liminar para, digamos, uma determinada cirurgia, a liminar dá esse respaldo, o paciente passa pela cirurgia, posteriormente, no questionamento e no julgamento do mérito, a Unimed tem um ganho de causa. E aí, quem se utilizou da liminar é obrigado a pagar, a ressarcir a Unimed. O consumidor tem algum direito de reclamar sobre isso? Tem, claro. Eu tenho Unimed Campinas, acho que é um excelente plano. Eu tenho também. Eu tenho, acho que desde o ano de 1988. Eu tenho desde 1974. Então, assim, a Unimed tinha 4 anos de vida quando me associei à Unimed. Inclusive, queria agradecer que me ligaram ontem. Olha, você tem o plano que não é adaptado à lei nova. Nós estamos vendo aqui que se você fizer a adaptação, você vai pagar mais barato. Então compareça aqui que você vai economizar uns R$400 por mês. Vou esperar. Que maravilha, me avisaram para, né? Mas assim, é claro que tem casos, né? Quando passa pelo crivo do Poder Judiciário, um juiz está apreciando e tem condições de analisar as provas de uma maneira mais detalhada. Sim. Né? O que estabelece a lei dos planos de saúde? Né? Todo plano de saúde posterior ao ano, a 1º de janeiro de 99, quem assinou o contrato de plano de saúde depois de 1º de janeiro de 99, ele tem direito a uma cobertura básica. Que cobertura básica é essa? É a lista de doenças reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde.
Então, dentre aos procedimentos que são reconhecidos como não experimentais, como já consolidados, você tem direito a toda essa cobertura. O plano de saúde ele é suplementar. Por quê? Porque ele suplementa o SUS. Ele suplementa, por exemplo, procedimentos de grande complexidade, de alta complexidade, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, você vai entrar na fila do SUS, você não faz pelo plano de saúde. Tá. Emergências, provavelmente se sofre um acidente, está inconsciente na estrada, vai te levar para o hospital público. Depois é que vai saber se você tem plano de saúde ou não. Então, geralmente, procedimentos de emergência, decorrentes de acidentes e de alta complexidade, transplantes, não adianta, tem que estar na fila como todo brasileiro. Do SUS. Certo, do SUS. E o plano de saúde ele tem aquele adicional. Então, na verdade, você vai escolher o médico para fazer a sua consulta, você vai escolher o hospital, vai escolher o tipo de internação. É um hotel, na verdade, com mais conforto do que teria se fosse ficar numa enfermaria de um hospital público. Né? Então, esse é um ponto. Quem paga o plano de saúde está em busca de um pouco mais de conforto, enfim, naquele momento está um pouco mais debilitado. Além dessa cobertura básica, que a lei obriga, né, existe uma situação que é o caso onde há risco de vida ou de uma incapacidade momentânea ou permanente, situações como essa, a critério do médico que está atendendo o caso, é obrigatória a cobertura, mesmo que ela não esteja no rol de procedimentos da Organização Mundial de Saúde. Isso é lei. Porque é lei, você está em risco de vida, você primeiro faz, depois você vai ver se tem direito ou não. E a lei é muito clara. Quando se obtém uma liminar, é porque a pessoa já tentou de alguma forma um atendimento. Não adianta ir no PROCON reclamar um caso desse, porque o PROCON não tem poder de dar uma liminar para que a pessoa seja operada de forma emergencial ou de urgência. O próprio PROCON vai indicar, falar, olha, procure um advogado e vai para a justiça para obter uma liminar. Aliás, quando o juiz expede uma liminar, eu não sei, imagino que o juiz deva se inteirar e até saber do advogado. Não julga o mérito, Alberto. Não, ele não julga o mérito. Não, eu sei que ele não julga. Mas ele julga a urgência e o risco do dano que pode ocorrer se não houver a concessão dessa liminar. Eu sei, mas, por exemplo, quando ele vai conceder uma liminar, ele não questiona o advogado se já houve uma tentativa de acordo com... Ele não faz nada disso. Geralmente faz parte da estratégia de cada advogado. Eu diria que é recomendável que se junte cópias da negativa da cobertura. Entendi. Nós já tivemos casos, assim, na nossa atuação profissional, às vezes orientando até outros colegas, por exemplo, alguns procedimentos que não eram cobertos, que hoje são comuns, são bem comuns às coberturas. A cirurgia bariátrica, por exemplo. Sim. Antigamente, o risco de morte numa cirurgia de redução de estômago convencional era de 1 em cada 4 pacientes. Isso eram dados médicos, tinha um trabalho médico da Unicamp dizendo isso. Nós obtivemos lá em São Paulo várias liminares pelo método bariátrico, faz 3 furinhos no abdômen, dependendo da sua recuperação, você sai andando do hospital no dia seguinte. Você recupera mais rápido, tem menos risco de infecção hospitalar. Então, com base nisso, acabou sendo criada uma jurisprudência e hoje é obrigatório cobrir a cirurgia bariátrica. Né? O stent do coração. Antigamente tinha uma discussão. O médico pediu stent americano ou importado e o plano de saúde só autorizava o nacional, que parece-me que era de uma qualidade inferior. Hoje está superada essa discussão. Hoje o padrão é o stent importado. Né? Muito bem, então, realmente, assim, agora, isso não quer dizer que, num caso específico, o consumidor obteve uma liminar e depois, ao julgar o mérito, o juiz analisou e falou, olha, na verdade não tinha urgência não. Tudo bem. E aí, eu quero saber o seguinte, aí cabe ao consumidor que foi respaldado por uma liminar, cabe entrar com uma ação para não ressarcir. Cabe ao plano cobrar, se tiver direito disso, né? E ao consumidor ele vai ter que usar os recursos cabíveis para tentar não pagar. Porque às vezes ele não tem como fazer a cirurgia, entra com a liminar, faz a cirurgia para não morrer, depois morre pagando, morre para poder pagar o que ele fez. Nós tivemos conhecimento de um caso de um cidadão que estava em trânsito no aeroporto de Congonhas, indo para Santa Catarina, teve dores na área
estômago, gástricas, né? Abdômen. Ele tinha lá um plano de saúde dele, abriu lá lista de médicos, marcou uma consulta numa clínica em São Paulo, saiu do aeroporto de Congonhas, foi até a clínica, aí estava lá aguardando para só ter uma sudorese, não sei o que, desmaiou. Foram ver, ele estava tendo um ataque cardíaco. A dor de estômago não era problema gástrico, era um ataque cardíaco. Essa clínica gástrica onde ele foi, do lado de lá da rua era o Hospital Sírio-Libanês. Sim. Então, botaram numa maca, atravessaram a rua e levaram no pronto-socorro. Ele acordou 2 dias depois na UTI salvaram a vida dele, né? Sim, o juramento médico. Só que chamaram, né? A família, olha, o seu plano de saúde não cobre esse procedimento. A conta é R$700 mil. Sim. Aí ele morreu. Aí a família foi procurar um advogado para obter uma medida que obrigasse o plano de saúde a arcar com essa despesa, por quê? Foi risco de vida. Então não foi, ele por sorte, por uma grande, assim, o destino quis que ele marcasse uma consulta gástrica numa clínica ao lado de um grande hospital. Se ele não estivesse lá, talvez até tivesse morrido, mas se a conta fosse apresentada, talvez ele tivesse um outro ataque. Morrido mesmo. Morrido mesmo. Mas é isso, a liminar existe para quê? Para garantir a sua vida e a sua dignidade num momento que você está bastante debilitado, né, com a sua saúde, e depois discute. Se não tiver direito, vai ter que pagar. Né? Mas geralmente se dá liminar é porque foi provada essa urgência. Muito bem, Anderson. Olha aí, voltamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o Anderson Gianetti. O Anderson, todos os estabelecimentos comerciais terão que estar adaptados para as pessoas com deficiência, não é isso? Exatamente. Existem leis municipais já que estabelecem isso, né? Mas a grande novidade agora são os hotéis e pousadas, né? Então, o segmento de turismo teve uma regulamentação, tem um artigo da lei aí que trata do atendimento dos deficientes físicos, né? 10% né, das acomodações. 10% das acomodações e todas as áreas de uso comum, né? Tem que ter rampas de acesso, enfim, restaurantes, estacionamentos, as áreas de circulação, né? Tem que ser 100% adaptadas. Cardápios em braille. Cardápios, Mas tem um divisor de águas, né? Como a lei que trata desse assunto é de 2004, né? Então, na verdade, assim, o decreto regulamentador estabeleceu o quê? Quem foi construído a partir de junho, então essa norma vale para quem teve o seu alvará, a sua autorização de funcionamento a partir de junho de 2004. Sim. Ao passo que, antes desta data, vai ter um prazo de 4 anos para proceder às adaptações. Quem é mais antigo, né? Então, até tem limitações. O prédio tem que fazer um projeto. Se você for mexer nele, é capaz até de cair, né? Então, são 4 anos para ver o que vai fazer. Talvez demolir e construir outro. Aliás, Anderson, é o seguinte, né? A gente fala muito do direito do consumidor, mas, Anderson, como é difícil ser empresário nesse país, hein? É muito tributo, é muita coisa. Você anda pelo shopping, você vê várias vezes, vários espaços escritos assim, aqui mais uma surpresa para você futuramente, estamos locando, quer dizer, o que você tem de placa de venda-se de aluga, isso é uma enormidade, né? Apesar de que estão dizendo que a economia está começando a se recuperar e tal. Mas eu vou precisar, o Anderson Gianetti, enquanto especialista em direito do consumidor, ele também defende empresário, não? É um pouco difícil porque podem ocorrer colidências aí de interesses, a própria OAB veda, né, defender ao mesmo tempo o consumidor e uma empresa, isso é uma questão ética. Mas quando estive no órgão público, no PROCON, eu defendia uma visão um pouco mais flexível com relação à concessão dos alvarás. Primeiro, que eu entendo que o poder público deve eleger alguns segmentos onde é essencial ter um controle maior. Sei lá, posto de combustível, por exemplo, ele pode explodir. Sim. Hospitais, pode haver uma contaminação. Sem dúvida. Então elege alguns segmentos que são fundamentais ter um controle, porque é impossível, você não tem um fiscal para cada estabelecimento comercial. Não existe atividade humana que é 100% fiscalizada, não existe. Você faz tudo por amostragem. O carro que você compra dizendo que tem qualidade, 0,2% que foi testado, enfim, e pode ser que você esteja fora da curva. Sim. E depois conserta. Né? Então, na minha concepção, você elege alguns segmentos que são essenciais e que tem que ter um controle maior,
por conta de questões de saúde, sim, de segurança e tal. sem dúvida. E os demais estabelecimentos, ora, porque tem que ter uma estrutura boa, compatível para combate a incêndio. Apresenta um laudo do engenheiro. Ah, porque tem que ter as normas da vigilância sanitária. Apresenta um laudo de um médico sanitarista. E se o estabelecimento der causa, né, aí sim você vai lá e fiscaliza. Essa postura, Alberto, você que é empresário, você lembra, uns 20 anos atrás, para tirar um CNPJ na Receita Federal, era um parto, demorava 9 meses. Sem dúvida. Primeiro pedia toda a documentação, depois ia ver se te dava. Sem dúvida. A postura mudou. Não, deixa o homem trabalhar. Em um dia sai o seu CNPJ, você abre a sua conta, começa a trabalhar e depois fiscaliza. Eu acho que numa sociedade de consumo de massa é mais adequada essa postura. Depois do triste episódio da Boate Kiss, o que se fechou de estabelecimento do segmento no Brasil foi uma coisa impressionante, porque a dificuldade realmente para se conseguir alvará era uma coisa assim muito grande, difícil. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma muito grande no que tange a todos esses pequenos itens que acabam complicando a vida do empresário, porque nós estamos aí com 12 milhões de desempregados, nós temos que, se você der mais condição ao empresário, e eu falo mais do pequeno e médio empresário, porque o grande tem muitas vantagens. Você tem que dar mais condição para eles poderem absorver esse mercado todo aí. Anderson, acabou nossa entrevista. Como sempre, o que é bom passa rápido. Pois né? é, Anderson, é impressionante. Olha lá, estamos no finalzinho, um minutinho para acabar. Quero te agradecer mais uma vez. Ô, Beto, você, eu que agradeço. Sempre uma satisfação é fantástico, estar aqui. maravilhoso. Muito obrigado. E muitas outras vezes estará sentado aqui comigo, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço aos espectadores da Rede Família de televisão. Muito obrigado, meus amigos. E hoje é sexta-feira, vamos lá. Ufa, afrouxar o nó da gravata, aí, que delícia, tá bom? Sempre com moderação, hein? Sempre, sempre com moderação. Bom final de semana para todos vocês. Eu ainda volto hoje às 7 horas da noite com o nosso RF Sport Clube, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais tarde.